Senhor Jesus, um bom dia para todos que ouvem a palavra do dia. Louvado seja Deus. O Senhor tem dado aqui Salmo 50. Está escrito: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva. E as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as alimárias do campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando você vê o ladrão, você consente com ele e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas você tem feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isso, vós que esqueceis de Deus, para que vos não faças em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. 23 versículo. Meu Deus do céu, Pai amado, que palavra, hein? Palavra de correção, Pai eterno. Ontem também, o Senhor falou sobre a vinda dele, virá o nosso Deus e não se calará, Ontem foi assim também a palavra. Quer dizer que todo dia o Senhor está nos alertando, Glória a Deus. O Deus poderoso falou, chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu fundamento, até o seu ocaso. Olha o poder que tem o nosso Deus, Chamou os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Esse versículo faz a gente lembrar do juízo, do julgamento, que quando o Senhor for fazer o julgamento, os céus enrolará, E ele vai fazer o julgamento no meio do espaço, entre os céus e a terra. Vai ser o dia do juízo, Glória a Deus. E aqui o Senhor está falando: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz.
né, comparecer diante de Deus. E nós vemos que todas as manhãs o Senhor está falando conosco, né, para a gente poder lembrar do seu juízo, lembrar da sua justiça. E Ele nos exorta para que a gente venha caminhar no caminho reto, para a gente se livrar, né, de estar andando no contramão das coisas certas, né? Aleluia. E o céu e a terra é testemunha disso, verdade? Ouve, povo meu, e eu falarei, eu mesmo, teu Deus, eu protestarei contra ti, né? Eu não vou te repreender pelos seus sacrifícios e holocaustos de contínuo perante mim. Então o Senhor está falando de sacrifício hoje, né? Que a gente faz o nosso sacrifício perante o Senhor todos os dias. E Ele não nos repreenderá pelo nosso sacrifício. Porque o nosso sacrifício diante do Senhor, Ele vê a sinceridade dele, o profundo, verdade. Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para Deus? Será que nós estamos mesmo fazendo o sacrifício verdadeiro? Qual é o sacrifício? Né? Porque o Senhor, Ele fala para nós fazer sacrifício, mas de louvor, né? Aquele que louva ao Senhor está prestando sacrifício voluntário, genuíno, e Ele recebe como aroma suave suas narinas. Quando nós estamos jejuando, ou mesmo orando, estamos fazendo sacrifício agradável ao Senhor. Quando a gente renuncia o pecado, estamos fazendo sacrifício para o Senhor. Na verdade, Ele recebe tudo com sinceridade de coração e voluntário. Esse negócio de fazer coisas obrigadas é perca de tempo, né? Quando a gente vem na igreja para adorar a Deus, também é um sacrifício. E tem que ser genuíno, voluntário e racional. Porque se a gente sair da nossa casa para ir para a igreja murmurando, a gente dizer assim, eu vou porque hoje eu tenho que ir, porque se eu não for, o pastor vai ficar falando, é porque você não foi, eu senti sua falta, porque então é melhor eu ir do que ficar escutando os outros ficar falando, por que eu não fui, por que eu não fui. Então nem venha, porque quem vai receber o seu sacrifício vivo é o Senhor. Verdade? Glória a Deus, né? E graças a Deus que tem alguém que se importa com a gente. Graças a Deus que tem um pastor, uma pessoa que sente a sua falta, se sente valorizado por isso. Verdade? Meu é todo animal da selva e as alimárias sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. Minhas são todas as alimárias do campo. Então o Senhor falou assim, tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu não ia falar para ninguém, porque tudo é meu. Não é verdade? Olha que interessante, né? O mundo e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. Tudo. Não é verdade? Aí ele faz uma pergunta, eu vou comer carne de boi ou eu bebo sangue de bodes? Então ele está dizendo para nós oferecer a Ele um sacrifício de louvor e pagar ao Altíssimo seus votos. Porque muitas das vezes as pessoas pegam e fazem sacrifício com bodes, sacrifício com touros para oferecer para Deus. E ele fez essa pergunta, eu vou comer carne de touro ou beber sangue de bodes? Né? De forma alguma. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Né? Nós temos que sacrificar o nosso melhor para Deus, que é algo que a gente pode dar mesmo, que é o nosso sacrifício de louvor para Deus, pagar nossos votos, né? Diante do Altíssimo. E aí ele falou assim, ó, aí depois você me invoca no dia da angústia e eu vou te livrar.
e tu me glorificarás. Quantas pessoas estão fazendo sacrifício de tolo e está angustiado? Quanto mais sacrifício está fazendo, mais angustiado está ficando, porque Deus não está nesse negócio. Não é verdade? O verdadeiro sacrifício Jesus já fez por nós na cruz. O sacrifício perfeito, porque Ele é a ovelha, Ele é o cordeiro e o sangue dele inocente. Um sacrifício eterno, que não tem mais necessidade de nós sacrificar nenhum animal mais. Um sangue alheio dos animais, né? Que é sangue alheio. Mas Jesus, com o seu próprio sangue, Ele fez isso, esse sacrifício valioso. Glória a Deus. Por quê? Porque no dia da angústia, nós podemos clamar a Ele e Ele vai dar livramento. Verdade? Pode ver que ninguém pode livrar ninguém da angústia, né? Você pode até contar uma piadinha, a pessoa pode até dar risada, mas a angústia continua, né? Então só Deus pode nos livrar da angústia do coração. Ele pode penetrar dentro do nosso coração. Ele examina, Ele esquadrinha. Então se nós chegarmos a Ele, Ele chegará a nós. É nós que temos que tomar atitude, tem que se levantar. Não é verdade? A gente tem que muitas das vezes se humilhar, né? A gente tem que tirar essa resistência. A gente tem que dar o primeiro passo, né? Por que não? A pessoa faz um sacrifício, né? Ela vai longe fazer sacrifício. Mas quando fala de ir na casa de Deus, tão pertinho da casa dela, ela não consegue ir. Dá dor na perna, dá dor na cabeça, dá dor na barriga, chega gente em casa, não é? E aí então a pessoa deixa de ser abençoada. Por quê? Mas eu não preciso ir na igreja para ser abençoada. Então, mas por que precisa ir tão longe para fazer sacrifícios de animais? Aí precisa, né? De verdade. Às vezes a pessoa levanta de madrugada, pega friagem e vai fazer sacrifício de tolo. E para ir na casa de Deus, buscar a Deus, a pessoa não consegue, não é verdade? É sempre resistente, sempre endurecido o coração, né? Mas aí Deus pega e entra com a correção, ó. Mas o ímpio, que é essa pessoa que eu estou dizendo, né, que para buscar Deus não dá, mas para fazer outras coisas dá, o ímpio, aí o Senhor fala assim, ó, o que você tem que recitar os meus estatutos? Por que você tem que tomar o meu conserto na tua boca? Você aborrece a correção? Você lança para trás das suas costas as minhas palavras? Quando você vê o ladrão, você concorda com ele? Você tem sua parte com adúlteros, você concorda com os adúlteros, você adora ver coisas a respeito da carnalidade, você adora assistir coisas pornográficas, você adora, você concorda com os prostitutos, com os adúlteros, você tem sua parte com eles. Por que você está falando sobre as minhas coisas? Você solta a tua boca para o mal, a tua língua compõe o engano, você senta para falar mal dos outros, até do seu próprio sangue você fala, né? Você tem feito tudo isso e eu me calei, o Senhor diz. Você pensava que eu era como tu, mas eu te arguirei, o Senhor fala, né? Eu te arguirei. Misericórdia, né? E em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve isso, vós que esqueceis de Deus. Então, olha aí o que Deus está falando, né? Repreendendo a gente. Você que está esquecendo de Deus, né? Está colocando as coisas
que te convém em primeiro lugar, concordando com o pecado, concordando com essa lingona aí, chamando pessoa para dentro da sua casa para falar mal dos outros, assentando na sala e falando mal do irmão. Que pouca vergonha, não? Aí depois você vem louvar o Senhor. Olha aqui que o Senhor está falando aqui, ó. O que você tem que ficar recitando os meus estatutos? Quer dizer, o que você tem que ficar lendo a Bíblia na igreja? Recitando para a igreja escutar, sendo que você concorda com tudo quanto é pecado. E por que você tem que tomar o meu conserto na tua boca, sendo que você aborrece a correção? Não é verdade? Se você aborrece a correção, se você não aceita os estatutos do Senhor, se você consente com os ladrões, se você consente com os adúlteros, com pessoas rebeldes, você concorda com os desobedientes, você está do lado da esquerda, que eu quero dizer, do lado das pessoas desobedientes, você concorda com a rebelião, você concorda com a mentira. O que você tem que ficar recitando o mesmo estatuto, se você não concorda? Né? Mas o Senhor falou que vai colocar tudo em ordem. Está tudo escrito aqui, ó. Vai colocar tudo em ordem. É para nós meditar nisso? Misericórdia, hein? Meu Pai. O Senhor falou, ó, essas coisas você tem feito e eu me calei. Eu fiquei quieto, eu só estou observando o que você está fazendo. Mas o Senhor diz assim, ó. Ouça isso, você que esquece de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Tá vendo? Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, a gente tem que ter medo do diabo, não de Deus. Ah, tá. Nós temos que ter medo de Deus, porque o diabo, ele pode até matar uma pessoa. Só isso ele pode fazer. Mas Deus não. Deus permite que a pessoa morra, ainda ele tem poder. Deus tem poder de lançar a alma da pessoa no inferno ou não. Então, o maior de tudo, de todos, é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, o Senhor diz assim, ó. Aquele que me oferecer sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Tá vendo? Então, como vale a pena a gente fugir do pecado, fugir da maldade, fugir das companhias dos ímpios. Porque ímpios, irmão, é terrível. Já falei, sempre falo. O ímpio, irmão, é aquela pessoa que conhece as coisas de Deus e sapateia em cima. O ímpio não é a pessoa pecador natural. Porque o pecador natural, você fala de Deus para ele, ele aceita. Ele respeita. Mas o ímpio, irmão, ele caminha dentro do caminho de Deus. O ímpio, ele está dentro da igreja. Sabia disso? O ímpio, irmão, mas é terrível. O ímpio é terrível, irmãos. Meu Deus. O ímpio, como nós acabamos de ler, ele até prega. Está entendendo? O ímpio, ele frequenta a igreja. Misericórdia, Pai. Mas não se converte de coração. Não se converte. Até engana muitas pessoas, mas na verdade, irmãos, é duro de coração. É uma pessoa que não é flexível, rebate as coisas de Deus. Está entendendo? Então, irmãos, a gente não venha fazer como o ímpio de jeito nenhum, mas a gente vem oferecer a Deus o nosso melhor, o sacrifício melhor, um sacrifício de louvor. Irmão, se você é temente a Deus, você ora, você jejua, você busca Deus, você lê a palavra, quando você louvar, você estará glorificando Ele. Ele ama quando glorifica Ele, de louvor.
Ele ama. Ele ama quando a pessoa canta para Ele, né, irmãos? Para Ele. Porque hoje em dia, irmãos, nossa, tá difícil mesmo, né? A gente tem que recorrer sempre ao sino da harpa, por quê? Porque a gente procura louvores atuais para adorar a Deus, tá difícil. Tem bastante hino bonito, claro, que glorifica o nome de Deus. Mas nós temos que fazer seleção, porque tá um tal de louvar o homem, né? Você é bonito, você é lindo, você vai vencer, você é forte, você não sei o que, você quer tá. As pessoas precisam mesmo de incentivo, né? De se animar, tal, claro. Mas, irmãos, nós temos que glorificar a Deus muito com nossos louvores, com nossas adorações, né? Temos que tomar muito cuidado nas letras dos louvores para não estarmos exaltando mais o homem do que a Deus, né? O Senhor está nos ensinando, eu estou aprendendo, meu Deus, estou aprendendo muito, né? O Senhor está falando, eu estou vendo aqui que o Senhor está falando comigo, é claro, comigo primeiro, para me observar os louvores que eu estou cantando, para me meditar na letra dos louvores, para ver se está exaltando o papai, né? Aleluia, porque quando eu cantar, nós cantarmos, nós estaremos glorificando nosso Redentor. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Aquele que bem ordena o seu caminho, né, irmãos? Por isso que nós estamos aqui todo dia, para buscar nosso Deus, porque nós queremos ordenar o nosso caminho, né? Nós queremos andar no caminho certo. Nós queremos fazer coisas agradáveis ao nosso Deus maravilhoso. Porque o nosso Deus maravilhoso, Ele nos ajuda, né? Ele não tira a prova, mas Ele ajuda nós a passar por ela, porque é necessário, né? Louvado seja Deus. Por que Ele não livrou Daniel da cova dos leões, não é verdade? Mas Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões e ficou a noite toda lá com Daniel. Oh, meu Deus, para quê? Para que o nome do Senhor fosse exaltado, né? Oh, meu Deus, para mostrar que Deus está no palácio, mas também está na cova. Oh, que Deus lindo que nós servimos, né? Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Nós temos que desfrutar desse Deus, gente, meu Pai. Nós temos que glorificá-lo, trazer Ele para nós e se ajuntar com Ele, andar com Ele, né? Aprender mais com Ele. Oh, meu Deus, porque Ele só tem coisas maravilhosas para oferecer. Por que a gente vai seguir o caminho do ímpio para a gente morrer? Para quê? Né? Oh, meu Deus, que é isso? Que falta de inteligência da nossa parte se a gente escolher as coisas ruins. Quem quer coisa ruim, meu Deus? Só quem é do mal mesmo, né? Mas nós que somos da luz, nós que somos da verdade, nós queremos mais de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Olha, irmãos, vamos ficar com esse Salmo 50 e vamos escolher a boa parte, porque ele disse assim, ó, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quando nós recebemos o livramento de Deus, nós não podemos esquecer de glorificar Ele, viu? Né? Vamos glorificar a Ele, vamos oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Ah, irmãos, hoje eu estou aqui na congregação, eu quero louvar a Deus, eu vou cantar um hino aqui, porque Ele me livrou da angústia, né? Nós temos que aprender a fazer isso, irmãos. Nunca deixar de exaltar o Senhor diante da congregação, né? Oh, glória a Deus! Aí muitas pessoas dizem, não precisa ir na igreja para glorificar a Deus, tá? Mas muitos têm que saber. Vai edificar a fé de muitas pessoas quando você glorificar a Deus na igreja, né?
Quando você chegar diante de toda a congregação e você disser assim, ó, eu estava em angústia e Deus me livrou. Aí a outra pessoa que chegou lá, na mesma situação, ela vai ter a fé dela firmada no Senhor e Deus será exaltado. Toda a igreja vai glorificar a Deus. Toda a congregação vai exaltar o nome do Senhor, né? Glória a Deus. O Senhor diz assim que aquele que ordenar bem o seu caminho, Ele mostrará a sua salvação. Amém? Vamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho, a sua família. Venha abençoar seu patrão, venha abençoar seu professor, venha abençoar seu médico, venha abençoar seu lar. Em nome de Jesus Cristo, o justo poderoso. Amém.